E o tema então para nós nessa manhã é um novo jardim, e você vai entender isso a partir de agora. Palavra do Senhor então aos nossos corações, que vai dizer assim, João capítulo 20, versículo 11, Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Você pode repetir comigo isso? Diga, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela supondo que ele fosse jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus disse: Maria. E ela voltando lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. E Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos. Repare aqui, ele não diz aos seus, ele diz aos meus irmãos, e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra lida. Agora te pedimos nessa manhã, fala conosco, ministra essa palavra ao nosso coração. Senhor, não queremos apenas informações nessa manhã, queremos revelação para a nossa vida. Senhor, nós conhecemos bem os eventos da Páscoa, mas não queremos apenas, Senhor, ficar no conhecimento informativo dessas coisas. Queremos viver os impactos espirituais que tudo isso tem para nós. Meu Deus, fala conosco, é a oração que fazemos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, em nome de Jesus. O tema da mensagem nessa manhã é o tema do culto: o novo jardim. Eu vou até tentar me ajustar aqui de uma maneira aqui que todo mundo consiga ver, inclusive apareça na gravação. Amém. Agora acho que ficou melhor. Coloca água aqui, não tem problema. Amados, nós acabamos de ler um texto muito especial, porque esse texto é o relato de João, Patrícia, da primeira aparição de Jesus ressurreto. É a primeira. Quando a gente olha para esse texto, nós temos aqui uma série de detalhes. Mas eu quero me focar nessa manhã especificamente na questão do jardim, nessa palavra. Como eu falei com vocês, eu li aqui na abertura desse culto, Gênesis capítulo 3. Nós temos aqui, à luz da palavra do Senhor, e aí eu quero fazer aqui um parêntese aqui muito breve. Gente, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu fico apaixonado pelo Deus da Bíblia e pela própria Bíblia. Porque é impressionante o número de paralelos, de correlações que a gente encontra. E Rogério, quando a gente pensa que já viu de tudo, a gente vê coisas novas. E eu confesso a vocês que quando eu me deparei com essa questão do jardim, eu fiquei impactado. Eu fiquei muito impactado. E eu trago aqui então para vocês nessa manhã esses 2 jardins para a gente poder refletir aqui. No primeiro jardim que nós lemos, na história bíblica, na história humana, o Éden, a vida foi manchada pelo fracasso da humanidade, pelo fracasso de Adão, pelo fracasso de Eva. Nós temos ali naquele primeiro jardim, como nós lemos e destacamos aqui, vergonha, esconderijo, medo. A própria palavra vai dizer para nós que quando Deus visita o jardim, como ele sempre fazia, irmã Elza, Adão se esconde com Eva.
E quando ele pergunta para Adão: onde você está? Adão diz para o Senhor: ouvi a sua voz, tive medo e me escondi. Esse relato nos remete então a uma primeira estação, a um primeiro jardim, Alessandra, que eu repito aqui, é marcado pelo nosso fracasso. Quando nós olhamos para a vida da humanidade e olhamos a partir do prisma cristão, olhamos a partir do ponto de vista da revelação de Deus, nós vemos e constatamos o que Paulo vai escrever também aos Romanos: todos pecaram, não há um justo sequer, ninguém se salva, não há ninguém. Todos nós conhecemos pessoas maravilhosas, e aí, Rose, geralmente a gente vira e fala assim: fulano é perfeito, fulano é maravilhoso, fulano é incrível. Fulano pode ser tudo que é de bom que você possa tentar mensurar, mas uma coisa todos nós temos de semelhante: ninguém é perfeito em sua plenitude. Todos os seres humanos fracassaram, todos nós. Alguém pode virar e talvez você seja essa pessoa aos olhos de alguém, e eu gostaria que você olhasse por esse ângulo. Nós geralmente olhamos para pessoas, a gente olha para a irmã Elza, a gente olha para pessoas que nós amamos, a gente olha e fala assim: meu Deus, que pessoa incrível, que pessoa maravilhosa. E aí a gente olha para a Celinha, a gente olha para pessoas que nós amamos e nos inspiramos e falamos: meu Deus, eu quero ser como essa pessoa. Só que agora vira o ângulo agora e pense o seguinte: pessoas podem dizer a mesma coisa de você, e eu faço uma pergunta, você não precisa nem me responder, você vai responder para você mesmo: você é tudo isso mesmo? Não, você não é tudo isso, e você sabe muito bem. Eu não sou tudo isso, e eu sei muito bem. Todos nós sabemos. A gente chega até, a irmã Beth, a ficar constrangido quando a gente recebe determinado tipo de elogio. Quando alguém chega e fala alguma coisa, Carla, que nos joga lá em cima, o joelho chega a tremer, porque a gente sabe, a gente reconhece diante de Deus: Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pela vida dessa pessoa, mas eu não sou tudo isso que essa pessoa está falando. Eu sei muito bem, porque o primeiro jardim nos lembra uma coisa: o nosso fracasso. Só que eu quero trazer um paralelo nessa manhã. Esse jardim aqui, esse jardim do túmulo, o primeiro jardim é o jardim do Éden. Jardim lindo, Letícia, jardim lindo, Simone, tudo de bom. Homem, mulher, coloco vocês aí, comam, vivam, dá nome aos animais. Eu imagino que naquele jardim não havia espaço para medo. Já parou para pensar nisso? Convivia-se com os animais e estava ali tudo no meio. Só que ali a palavra nos revela fracasso. E aí é justamente essa cena que eu trago para vocês. Um jardim, coisa linda, mas um túmulo na frente, lugar de morte. Só que esse jardim traz uma revelação de Deus para a nossa vida, porque enquanto no Éden nós temos fracasso, aqui nós temos o início de uma nova criação. Aqui nós temos o início de uma nova história. E eu quero entrar então na palavra com você nessa manhã, em nome de Jesus, sobre como esse novo jardim impacta a nossa vida em pelo menos 3 esferas, 3 aspectos. O primeiro aí que eu destaco para você, primeiro ponto dessa mensagem: uma nova atmosfera. Você pode repetir comigo? Uma nova atmosfera. E aí eu quero ler com você mais uma vez o versículo 11, vamos lá? Versículo 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. E aí depois eu pulo aqui com você agora para o versículo número 16. Versículo 16, Jesus disse: Maria. E ela voltando lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Quando nós olhamos para essa palavra, quando olhamos para esse texto, encontramos aqui Maria ainda vivendo, Rogério, na primeira parte do texto, sob a atmosfera do antigo jardim. Porque na esfera do antigo jardim, na atmosfera do antigo jardim, nós temos medos, nós choramos, nós lamentamos, nos deparamos com situações onde a gente olha e a gente pensa: isso daqui, Clara, é irreversível, eu perdi,
aqui eu me envergonho, aqui eu me deparo com o meu fracasso. E quando a gente olha para o texto e a gente vê aqui que Maria estava chorando, quando a gente vai estudar o grego bíblico, quando vamos estudar as palavras ali, quando eu falo para você, Maria estava chorando, talvez a Zelinha vai pensar num tipo de choro, a Patrícia vai pensar num outro tipo de choro, o Tiago vai pensar num outro tipo de choro. Só que quando a gente vai olhar para a palavra grega lá do texto original, nós vamos ver que a palavra choro que aparece aqui traz para nós uma conotação de lamento escandaloso. Maria não estava chorando silenciosamente, Maria estava chorando de maneira espalhafatosa. Quem é chorão aqui? Cadê os chorões aí? Depois você me fala se o teu choro é desse tipo aqui ou não. Meu Deus! E Maria estava chorando. Maria estava chorando, mas um sofrimento profundo. E eu fico tentando imaginar o tamanho de sofrimento daquela mulher. E a palavra vai dizer que ela chega diante daquele túmulo, e quando ela vê a pedra rolada, quando ela olha para dentro e ela sabe que o corpo não está mais lá, ela entra em desespero. Roubaram o corpo do meu Senhor. E aquele choro daquela mulher então nos mostra uma atmosfera que outrora nós que estamos hoje em Cristo vivemos lá fora. A atmosfera do antigo jardim é uma atmosfera onde a nossa esperança ela é frágil demais. A nossa esperança ela sucumbe facilmente. Talvez no antigo jardim a perda de uma profissão poderia destruir a sua esperança. Talvez no antigo jardim a perda de uma pessoa poderia destruir a sua esperança. No antigo jardim, Rogério, a nossa esperança esfarela com facilidade. Só que quando a gente olha para esse texto, então, nós percebemos uma coisa, aquilo que nós vemos na doutrina metodista wesleyana aí, a graça preveniente. Quando Maria vai para aquele túmulo, ela vai com uma motivação, ela foi para lá para chorar. Ela foi para lá para lamentar um corpo. Só que quando ela chega naquele lugar, ela é impactada com uma outra coisa. Jesus não está morto, ela não encontra um corpo para lamentar, Rose. Jesus toma a iniciativa, vai até Maria e fala com ela. Maria, chama ela pelo nome. Maria foi pensando que ela lamentaria um corpo morto. Só que ali ela se depara com um corpo vivo novamente, diante dos olhos dela, chamando ela pelo nome. A atmosfera do novo jardim é totalmente nova. Na atmosfera do novo jardim eu vejo que nem mesmo a morte é irreversível mais. Amados, a esperança cristã mora nisso aqui. Muitas religiões prometem muita coisa. Muitas religiões falam de muitas coisas. Você faz isso e a pessoa amada vem. Você faz isso e você prospera financeiramente e te promete um monte de coisa. Quando a gente olha para a nossa fé, quando nós olhamos para aquilo que nós professamos, a maior promessa do Evangelho é: a morte foi vencida. A morte foi vencida. Jesus é o primogênito dos ressurretos. A gente olha, por exemplo, para tantas pessoas que vão passando, e a gente tem uma certeza, eu sempre trago esse exemplo aqui: nada se compara a um velório de um cristão. Nada se compara. A gente chora, a gente lamenta, a gente sente a dor, porque a gente sente, e é para sentir mesmo. Só que no fundo tem aquela esperança: um dia eu vou revê-lo, um dia eu vou revê-lo. Isso não é uma historinha que a gente conta para criança ficar menos triste. Olha, virou uma estrelinha no céu. Não, eu olho para esse texto e eu vejo Jesus ressurreto. Olha para Maria e chama ela pelo nome. Não era: mulher, quem é você? Eu não lembro quem é você. Não, ele olha e fala: Maria, você não está me reconhecendo, minha querida? Você não está me reconhecendo? A atmosfera é outra. Quando eu falo de jardim, eu falo de vida. A antiga vida é marcada por todo esse problema, toda travancado, fracasso. Agora, quando nós vivemos na atmosfera do novo jardim, nem a morte mais, William, é capaz de nos parar. Nada disso é capaz de nos parar. A atmosfera é outra. A nossa esperança é outra. A gente pede, a gente declara: Deus está no controle de todas as coisas, vai continuar tudo sob controle. Nada é capaz de paralisar as nossas vidas. Quando olhamos aqui para esse texto, nós vemos aqui algo novo. A mensagem da alvorada de Páscoa, a mensagem da manhã de Páscoa nos chama também para permitirmos
abrimos o nosso coração, abrimos o nosso caminho, para que o ressurreto entre nos nossos jardins devastados e traga uma nova realidade. Repito, aqui era um jardim de túmulo. Jardim de túmulo. Imagina só, Guilherme, você chega, você vê belas flores, você vê um belo gramado, mas aqui não dá para a criança brincar. Aqui não dá para se divertir, Cosme, porque aqui é ambiente de choro. Só que quando Jesus vem para esse jardim, o jardim da devastação, o jardim do fracasso, o jardim da dor, Felipe, se torna um jardim de festa, de alegria, o jardim de milagre. A atmosfera é outra. Por isso que quando Jesus entra na nossa vida, a coisa muda completamente, e às vezes a gente não sabe nem explicar. A gente não sabe nem explicar. Às vezes as pessoas vêm e perguntam para você: fulano, por que você é assim? Aí você tenta explicar, e aí você tem que resumir isso e falar: ó, André, é o seguinte, vou resumir. A única maneira que eu consigo te explicar é Jesus na minha vida. E é isso mesmo. Tem explicação. A atmosfera muda. Se você tem vivido numa atmosfera do velho jardim, uma atmosfera de opressão, uma atmosfera de devastação, uma atmosfera de cemitério, eu digo para você nessa manhã, não é projeto de Deus você permanecer nessa atmosfera. O projeto de Deus é te trazer para essa outra aqui. É a atmosfera da festa, da celebração. Quem está comigo, não glória a Deus aí. Aleluia. No jardim do Éden, no primeiro jardim, Gênesis 3, nós temos dor, insegurança e morte. No jardim do túmulo de Cristo, nós temos promessas, cura e vida. E nós vamos para o segundo ponto, falar um pouco melhor sobre isso. Segundo ponto dessa mensagem: se o primeiro nos lembra que esse novo jardim traz para nós uma nova atmosfera, esse jardim também traz uma outra coisa nova, um novo começo. Como é bom recomeçar. Como é bom ter a oportunidade de começar de novo. Como é bom ter a oportunidade de ter a oportunidade de fazer as coisas diferentes. Como é bom, como é bom. E no jardim nós temos isso, um novo começo. A esperança que transforma o presente e garante o futuro. Olha que coisa maravilhosa. A esperança que garante o presente e transforma o futuro. Eu quero ler com você aqui o versículo 17, vem comigo no versículo 17. E Jesus continuou: não me detenha. Estranha essa expressão, né? Você pode repetir aí comigo? Diga assim: não me detenha. Que estranho. Parece que Jesus está quebrando o clima aqui. Parece que Jesus aqui naquele ambiente de alegria, Maria quer abraçar, quer agarrar, e aí Jesus fala, tem até algumas traduções que traduzem por não me toque. Rapaz, mas peraí, como assim? A Bíblia é cheia desses momentos, né, que a gente olha e fala assim, mas o que é isso, cara? Jesus fala não me detenha, e tem um sentido teológico nessa fala de Jesus, e eu quero trazer para você também. Ele convida Maria aqui, diante dessa reação dela, a não se apegar ao passado, mas abraçar um novo tempo. O que Jesus está dizendo aqui para Maria, ao dizer não me detenha, é o seguinte: Maria, não fica agarrada que não, tem muita coisa para acontecer ainda, não fica presa não, Maria, é só o começo. Tem muita coisa que precisa ser propagada, não vai ficar só aqui entre a gente não. Quando Jesus vira para Maria e fala não me detenha, Jesus está dizendo aqui para ela, deixando bem claro para ela: eu estou começando algo novo agora. Não para o que Deus está fazendo aqui, não para o que está acontecendo aqui nesse momento. Maria não tinha que ficar ali agarrada, abraçada com Jesus 1 hora, 2 horas, não. Maria, vai anunciar, fala que eu estou vivo aí para a turma, vai avisar os meus irmãos. E Jesus, nesse momento, nessa ação que Ele traz aqui, nesse ambiente que Ele gera de um novo começo, Ele nos prepara agora ao seguinte: quando experimentamos um mover de Deus, quando experimentamos a entrada de Jesus na nossa vida, quando experimentamos essa obra maravilhosa que Ele opera em nós, eu digo para você em nome de Jesus, viveu um culto abençoado, sentiu a presença de Deus, foi tocado por Ele, borrou a maquiagem, descabelou, derramou aqui a glória do Senhor no nosso meio. Eu digo para você a mesma palavra que Jesus deu para Maria: não detenha, deixa o rio fluir. Tem um novo começo. Às vezes quando Deus dá uma palavra para nós de recomeço,
Nosso coração tende a ficar se lamentando aquilo que passou. Poxa vida, ai, a coisa poderia ter sido diferente na minha vida. Meu Deus, eu poderia não ter vivido essas dores. Meu Senhor, como foi difícil, como foi duro, como foi complicado, Senhor. Só que nós temos uma palavra de recomeço, e eu digo para você: não detenha o desenvolvimento desse jardim na sua vida. Não impeça as flores de Deus nascerem nesse novo jardim que Ele está colocando para você. O jardim do túmulo ali era só o começo, um novo começo. Tem muita coisa de Deus para acontecer, assim como tinha para acontecer na vida de Maria. Jesus deixa muito claro aqui: olha, Maria está só começando. E passam-se milênios, estamos nós aqui agora, continuando a viver o curso desse rio, continuando a viver o crescimento desse jardim. Só que eu quero trazer para a nossa vida aqui agora, hoje, a Páscoa lembra para todos nós vivemos um novo começo. Não fique perdendo tempo lamentando o passado. Não fique tempo lamentando coisas que se foram, que se perderam, que se quebraram. Você está vivendo uma nova atmosfera em Cristo Jesus. Chega de viver como escravo na casa do Pai. Chega de viver como um estranho no ambiente de família. Deus tem novidade de vida para nós. Maria, não fique presa a isso. Infelizmente, alguns detalhes o texto bíblico não traz para nós, Elinha, mas eu sou muito curioso. E eu fico pensando aqui, outro texto paralelo vai dizer que Jesus expulsou de Maria 7 demônios. Imagina como era a vida dessa mulher antes. E quando o texto traz para nós aqui esse momento, né, que Maria tenta deter Jesus ali naquele jardim, ele fala: não me detenhas. Eu fico tentando pensar, o que será que Maria estava pensando naquele momento? Aí aqui é devaneio, tá, gente? Tem nada de palavra aqui, mas eu fico pensando, o que será que passou na cabeça dela naquele momento de querer ficar travada com Jesus ali? Será que ela se lembrou da vida passada dela? Será que ela se lembrou dos discípulos que vazaram fora na hora que ele estava ali apanhando, sofrendo? O que será que passou na cabeça daquela mulher? Eu não sei, mas a palavra que ela recebeu é: não me detenhas. E essa palavra para nós também: não detenha o que Deus está fazendo, não detenha um novo começo, não prenda isso. Deus está te colocando um novo jardim. Deus já te colocou. Eu quero lembrar você que já está em Cristo, Deus já te colocou nesse novo jardim. A Páscoa vem para nos lembrar, a gente está vivendo uma nova vida. E às vezes no decorrer da nossa caminhada a gente se esquece. A gente esquece. E aí, como eu falei, a gente passa a viver como escravo na casa do Pai. A gente vive como um estranho no meio da família. E a Páscoa vem para lembrar você não vive mais no jardim do fracasso, você vive no jardim dos novos começos. Você vive no jardim do novo de Deus, um novo começo. Você pode estar num cenário de caos, você pode estar num cenário de situações muito complicadas, mas para Deus é semente de um novo tempo. Mas para Deus é o início de algo novo. O caos não é o fim, é o começo da reconstrução. Eu falei aqui numa comunidade na mesa recentemente que o caos é o parágrafo de Deus. O caos é o parágrafo de Deus. Vamos olhar para a palavra? Gênesis capítulo 1, a palavra vai dizer: a terra era sem forma e vazia, um ambiente caótico, um ambiente sem ordem, e Deus dá a palavra, vai dando ordem, as coisas vão entrando em ordem, haja luz e houve luz, e a terra foi sendo preparada, porque o caos não é a barreira final para Deus, o caos é o parágrafo de Deus. Parágrafo é começo, o caos é o start para Deus começar uma coisa nova. Você pode reparar, quando a situação fica caótica, Deus começa a fazer algo diferente, porque o caos não é ponto final, o caos é parágrafo. Aqui é caos, ambiente de morte, sepultura, só que aqui é parágrafo de Deus, para um novo tempo. Então esse novo jardim traz para nós também um novo começo. Você tem vivido um novo começo de Deus na sua vida. E para finalizarmos, terceiro e último ponto dessa palavra: um novo tempo. Um novo tempo. E aí eu quero ler com você versículo 16. Vamos lá. E Jesus disse: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone,
que quer dizer mestre. Agora vem comigo lá para o versículo 18. Então Maria foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Novo tempo. Gabriela, o novo começo marca um start. O novo começo marca o início de algo novo. E o novo tempo é a estrada dessa vida que o Senhor tem para nós. O novo tempo é desfrutar desse novo jardim que Ele nos colocou. Novo tempo, novas obras, novo estilo de vida, nova maneira de viver, novo tudo, novo tempo. E quando eu olho para essa palavra aqui, a gente pega alguns detalhes bem interessantes. Quando a gente olha para o novo tempo, nós vemos chamado, cura e envio. Olha como que o tema da Páscoa é profundo para nós, Cristina. Chamado, cura e envio. Como que Maria chega diante do túmulo, quebrada, enlutada, chorando horrores. E é como eu falei, não é aquele chorinho da lágrima que cai e a gente seca, aquele choro com classe, Letícia, não, choro feio, grito, espalhafatoso, escandaloso. Maria estava arrasada. E aí quando a gente olha para essa palavra, quando Jesus entra em cena, começa esse processo aqui, que acontece na nossa vida também, chamado, cura e envio. Páscoa também é missão. E aí quando eu olho aqui para o texto bíblico, vem comigo aqui, no versículo 14, olha como que Maria estava, olha o nível daquela mulher naquele momento, o nível da sua dor. Versículo 14, depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé. Ela viu Jesus em pé, ela viu, ela olhou, o olho bateu, ela viu, em pé, diante dela. E o texto vai seguir dizendo, mas não reconheceu que era Jesus. E o curioso é que Jesus vai agora falar com ela, Patrícia. E aí o texto vai seguir, Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando, a quem você procura? E aí esse versículo para mim agora, essa parte é sensacional. Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu para ele, se o Senhor tirou daqui, diga onde você colocou que eu levarei. Maria olhou para Jesus, ela viu Jesus. Jesus falou com ela, e ela confundiu Jesus com o jardineiro e ainda pergunta, se você roubou o corpo, fala onde você colocou, pelo amor de Deus. Interessante, né? E às vezes, né, a gente está tão abalado que a gente olha, a gente não reconhece nem quem está na nossa frente. É como diz um amigo meu, ele fala assim, não importa o que aconteceu, eu quero chorar. Tem hora que a gente só quer chorar, não importa quem está na nossa frente, você nem reconhece. Está nadando na minha frente, eu não estou vendo nada, tem uma pessoa, eu não sei, eu estou envolvido na dor. Era o momento daquela mulher. Só que o curioso é o seguinte, o que dá o primeiro start para ela começar a viver esse novo tempo, é quando Jesus chama ela pelo nome dela. E aí eu até quero fazer a leitura aqui de uma frasezinha que eu coloquei hoje no status do meu WhatsApp, não sei se você viu, eu nem coloquei no esboço aqui, mas vale a pena fazer a leitura dessa frase aqui para você. E a frase diz assim, Jesus não foi reconhecido pelo rosto, mas pela voz. Discipulado começa quando ouvimos o nosso nome ser chamado por Ele. Gabi, se puder, coloca essa frase aqui para mim, pega aí no meu status aí, coloca aqui para projetar, por favor. O que fez Maria reconhecer Jesus não foi ver Ele, foi ouvir o nome dela ser chamado, foi ouvir o nome dela na boca de Jesus. E é por isso que Jesus vai falar para ela, né? Não me detenhas, porque tem coisa muito maior para acontecer. Ninguém aqui viu Jesus, ninguém aqui viu Ele fisicamente. Você não está aqui porque você, um belo dia, viu Ele andando na tua casa lá. Rapaz, eu vi Ele, sentei, bati um papo, ninguém viu. Só que nós ouvimos Ele chamando o nosso nome. Nós ouvimos o doce som da voz dEle, numa pregação, num evangelismo de rua, numa conversa no seu trabalho, numa conversa na sua casa, num ambiente solitário. Não sei como, mas essa voz tocou o teu coração. Porque o que traz a gente é a voz dEle. O que desperta o chamado em primeiro lugar é Ele nos chamando pelo nosso nome. São aqueles momentos que a gente passa, de repente é uma pregação que você está ouvindo, tem um monte de gente no ambiente, só que aquela palavra ela vem como flecha para o teu coração.
E aí você vira e fala assim, parece que essa pessoa está falando comigo, parece que está só eu e ela, parece que ela conhece a minha vida, e essa palavra aqui parece que somos dois amigos conversando, porque nesse momento não é a voz de Deus soprando ao seu coração, é a voz do Espírito sendo ministrada no seu coração. Então nós temos aqui chamado, revelação, Maria, sou eu. E esse novo tempo começa com chamado, só que não para por aqui. Esse novo tempo agora tem cura, porque Maria, que estava chorando desesperada, ela vira para Jesus e ela fala, Rabone, mestre. Ela não está mais agora, jardineiro, desconhecido, não, mestre, meu Senhor. E ela vai e abraça Jesus, sei lá o que ela fez, que ela deve ter segurado para Jesus falar, não me detenha, não me toque, mas ela vai, porque ela agora está sendo curada. E quando nós estamos sendo curados, nós reconhecemos que Deus é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso amigo. Volto com você para Gênesis 3, no velho jardim. Adão, na atmosfera de destruição que ele estava ali por causa do pecado, ele ouve a voz de Deus também. Adão, cadê você? E o que a palavra vai dizer? Adão teve medo, e Adão se escondeu. No antigo jardim temos medo de Deus. No antigo jardim temos medo das coisas que envolvem o Senhor, o mundo espiritual, tudo que nele há. Agora nesse novo jardim, quando eu ouço a voz de Deus, ela me atrai, ela me chama para perto dele, e ele nos chama pelo nome, ele chama a nossa vida, e esse chamado cura nosso coração, cura a nossa vida. E esse ambiente termina com um envio, vá e fale aos meus irmãos, O novo tempo que Deus tem para nós aqui, sintetizando tudo isso aqui, trazendo para a nossa aplicação, o novo tempo que Deus tem para a sua vida é um tempo de serviço ao Senhor, é um tempo de vida que anuncia, há um Deus vivo, há um Deus poderoso, há um Deus que fala, há um Deus que age, porque eu tenho vivido isso na minha vida, você quer viver também? A nossa vida agora, a Páscoa, não é lembrar, o que é a Páscoa? Jesus morreu por mim, não sabe nem explicar por quê, sabe nem explicar, agora nós sabemos. E aí às vezes as pessoas falam, sabia que Jesus morreu por você? Jesus morreu por você, tá? Aí a pessoa que está te ouvindo não está entendendo nada, fala, morreu por mim por quê? Pediu para ele morrer por mim? E aí as pessoas não entendem, perguntam, questionam. Agora quando a nossa vida é um testemunho ao Senhor, a gente fala essa mesma verdade, e a pessoa vê um testemunho de vida, ela fala, realmente tem algo aí nessa coisa que ela está falando, tem uma questão aí, que história é essa de Jesus morrer por mim? Aí vem a palavra que a Simone leu, e aí a gente apresenta tudo isso. Olha, o ser humano, incapaz de se salvar, nós somos fracassados, nós estamos sucumbidos diante do pecado, e a morte de Jesus não foi um acidente, não foi uma morte, uma morte injusta, uma morte, sei lá, o que você fale aí, não é uma morte qualquer. Jesus naquela morte, diante dos homens, era o assassinato de um herege, diante dos homens era o assassinato de um rebelde, diante dos homens era o assassinato de alguém que estava causando desordem. Mas quando nós passamos para trás das cortinas da história, quando nós ficamos ao lado do diretor que escreveu todas as coisas, a gente dá uma olhada no script e a gente percebe que aquela morte não foi um acidente, aquela morte não foi uma morte política, aquela morte não foi uma morte para punir um herege, aquela morte não foi uma morte acidental, aquela morte era um sacrifício que a humanidade estava recebendo de uma vez por todas. Aqueles cordeirinhos que eram sacrificados antes desse evento da cruz, eles apontavam para o momento em que o Cordeiro com C maiúsculo viria a esse mundo, viveria entre nós, e a vida dele levaria à cruz do Calvário. E a morte de cruz não era uma morte qualquer, mais um crucificado, tinha um ladrão à direita, um ladrão à esquerda. Só que aquela morte, quando olhamos do ponto de vista espiritual, quando olhamos ao lado do diretor, quando olhamos ao lado do Senhor, nós vemos que ali estava sendo derramado o sangue do Cordeiro enviado pelo Senhor para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. É por isso que quando pecamos hoje, nós podemos chegar diante do Senhor e pedir, Senhor, me perdoa. E você não precisa sacrificar animal, você não precisa cortar sua carne, você não precisa subir a escada de joelho, andar 500 quilômetros, não. Por quê? Porque o preço do pecado já foi pago. Receba o perdão, segue tua caminhada.
segue tua caminhada. E o preço do pecado pago, ele traz também a obra santificadora. Sabe por quê que essa coisa linda acontece? Porque a restauração é mais poderosa que a queda. A restauração é mais poderosa que a queda. Quando a gente olha para a nossa queda, quando a gente olha para o nosso estágio, meu Deus, eu sou um homem, eu tenho vergonha de coisas da minha vida, meu Deus, eu sou limitado, Senhor, eu faço coisas que eu não queria fazer, meu impulso me vence muitas vezes, eu falo coisas que eu não queria falar, eu sinto coisas que eu não queria sentir, Senhor, eu queria já ser perfeito. Só que aí quando eu olho para cá de novo, para a cruz, para o jardim do túmulo, o túmulo vazio, eu olho e vejo a minha condenação, que realmente existia, porque eu merecia o fogo do inferno, miserável homem que sou. Só que aí eu olho para o meu Jesus e eu vejo na revelação bíblica, a sua condenação eu peguei, eu tomei ela para mim, eu levei o peso dessa condenação sobre a minha vida, sobre a minha carne, derramei o meu sangue e eu te dou os meus méritos para que você viva a salvação. Isso é o Evangelho de Jesus. Isso é o Evangelho de Jesus. E é isso que a Páscoa vem nos lembrar, por isso que a gente vive uma vida nova. Aí talvez as pessoas vão falar, mas Guilherme, você não tem problema? Mas Fernanda, você não tem problema? Gabi, você não tem problema? Andréia, você não tem problema? Irmã Elza, de vez em quando você não fica em dúvida de algumas coisas? E aí eu olho, e aí Cosme, de vez em quando você não sente fraqueza? De vez em quando, Ronaldo, você não sente algo que envergonha? Às vezes Letícia não faz coisas que você não queria fazer? E a resposta é, continuo lutando contra a minha carne. A obra está acontecendo, só que a condenação já não está mais sobre mim. Coisa maravilhosa. A condenação não está mais sobre mim. Luta ainda tem, dificuldade ainda tem, só que a questão é, estou em processo de transformação, porque a restauração é mais poderosa do que a queda. E é isso que Deus está fazendo. Então, um novo tempo. Diante dos seus pecados, não se veja inferior a ninguém, mas também não seja leniente com o seu pecado, né? Ah, é assim mesmo. Não, eu estou lutando contra eles. Deus está trabalhando a minha vida, e Ele está fazendo a obra, Ele vai continuar, porque eu estou vivendo um novo tempo na minha vida, em nome de Jesus. É a recriação radical. O evento da Páscoa não é Deus maquiando os problemas, é Ele restaurando todas as coisas. É uma transformação radical. E eu gostaria que você repetisse comigo essas palavras aqui. Diga assim: o que foi quebrado no primeiro jardim, agora bem forte, está sendo restaurado no novo jardim, e eu sou parte dessa obra. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Cristo ainda chama pelo nome, ainda transforma a dor em propósito e envia você para anunciar vida. E eu fecho então essa palavra destacando 3 coisinhas aqui, só para te lembrar o que a gente falou. Onde houve queda, agora há redenção. Onde houve morte, agora há nova criação. E onde houve separação, agora há encontro. Isso é o que Deus tem para nós, um novo jardim. Viva esse novo jardim. Esse novo jardim não é só uma metáfora, esse novo jardim é uma realidade. Você pode viver isso na sua vida, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para a gente poder orar? Feliz Páscoa para nós. É por essas e outras que realmente a gente fala, Páscoa é muito mais que chocolate mesmo. Chocolate é bom demais. Se quiser me dar, ainda está em tempo. Gosto muito do Kinder Ovo, gosto muito, se quiser. É a época do ano que eu tiro, eu ponho o pé na jaca mesmo, né? Nessa época a gente, na medida que dá, a gente come chocolatinho que a gente gosta. Chocolate é bom demais, mas Páscoa é muito mais que isso. E realmente a gente olha aí, não é só jargão mesmo não. Se tem uma coisa que tem me incomodado há alguns anos, e eu tenho trabalhado em torno disso, eu tenho orado em torno disso, é: Senhor, não permita que essas datas especiais sejam apenas uma coisa vazia para nós. Às vezes a gente fica vendo, né, e o que é a Páscoa? Jesus morreu e ressuscitou, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? E isso é muito especial. É tanta coisa,
A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas falando, mas eu quero orar com você. Eu gostaria que você, com seus olhos fechados, refletisse aqui comigo e você agradecesse ao Senhor. Agradeça que Ele te colocou no novo jardim. A sua esperança, ela é agora inabalável. Se ainda não é, eu digo para você, não é porque você ainda não está vivendo isso. Porque ela pode ser inabalável, ela vai ser inabalável. Porque até a morte, que é a última coisa que ninguém dá jeito nessa vida, o Senhor Jesus venceu. Senhor, obrigado por essa palavra tão maravilhosa. Queremos viver realmente os impactos da Páscoa na nossa vida. A Páscoa não é só uma festa a ser celebrada. A Páscoa é um acontecimento que impacta a vida de homens e mulheres até hoje e continuará impactando para todo sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua morte, pela sua entrega. Obrigado por ter vindo a esse mundo como Cordeiro de Deus para sofrer por pessoas que não mereciam, para sofrer por mim que não merecia, para sofrer pelos meus irmãos aqui que não mereciam, nenhum de nós, Senhor. Mesmo após a nossa salvação, ainda convivemos com as nossas debilidades. Estamos em processo de transformação, mas não somos perfeitos, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor olhou para nós e escolheu nos amar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos colocar a viver uma nova atmosfera. Obrigado por nos colocar a viver um novo começo. E obrigado por nos fazer agora viver um novo tempo. Senhor, rompa das nossas vidas todas as amarras do passado. Não queremos viver, Senhor, escravos daquilo que já foi. Senhor, se um dia fomos homens e mulheres dominados por determinadas coisas, dominados por determinados pesos, por determinadas culpas, Senhor, nós não queremos mais viver isso, porque não é essa atmosfera que o Senhor tem para nós. Esse novo jardim é totalmente diferente. Faça a obra que só o Senhor pode fazer, Senhor. Existem coisas que o homem ajuda, existem coisas que as ciências ajudam, existem coisas que os estudos ajudam, existem coisas que os remédios ajudam, existem coisas que todas as possibilidades desse mundo podem nos ajudar, mas existe uma obra que só o Senhor pode fazer, e é essa que nós te pedimos, Senhor, faça em nossa vida, faça essa obra, continue trabalhando em nós. Muito obrigado, essa é a palavra que nós temos a dizer. Obrigado por tudo, Senhor. E te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode oferecer a melhor salva de palmas ao Senhor? Aleluia, pode ser a melhor.